Bom dia, meu nome é Rian Verne, do primeiro ano C, Técnico em Floresta, do campus Ibatiba. Hoje eu vou falar sobre a arte grega. A arte grega, para eles, estava diretamente interligado entre as proporções entre as partes, porque para eles tinha que ter proporção entre as partes como o corpo humano, porque para eles o corpo humano era uma coisa com igualdade. Eles buscavam essa igualdade em todas as construções, perfeccionismo em todas as partes. Eles usavam principalmente vários materiais como tijolo, mármore e pedras. Eles faziam grandes templos para seus deuses e usavam esses materiais. E porque para eles os deuses eram sagrados, então precisava de uns templos muito grandes, muito grandes. Vou falar também de três tipos de ordens que eles faziam, mas eram muitas ordens. A dórica, jônica e coríntia. A dórica é com colunas sem base e capitel curvo. Jônica com base e capitel terminado em duas volutas. E a coríntia com a mistura dessas duas. Eles buscavam perfeição em todas as partes, então eles faziam esculturas de humanos com perfeitos músculos detalhados e várias partes do corpo em alta definição. Esses templos, para eles, eram muito sagrados, então eles faziam templos perfeitamente construídos, com as colunas todas com o mesmo ângulo, mesma altura, mesmos detalhes em cada uma usando uma técnica diferente e materiais diferentes. Poucas pessoas podiam entrar nesses templos, poucas pessoas, só os mais poderosos. Eles faziam também teatros, grandes monumentos, porque para eles era uma forma de ostentar, uma forma de mostrar a perfeição, que era um povo mais perfeccionista. Então é isso. Obrigado. Olá, meu nome é Lucas Sanches Dias de Oliveira e eu estou aqui para continuar o trabalho. Bem, nem tudo era religião, entretanto, mas as cidades gregas, além de templos, elas também possuíam grandes edifícios, como os ginásios que eram destinados ao esporte, a casa de conselho e também os teatros, que depois dos templos eram os mais importantes, porque divertiam o povo, né? E a partir disso aí, o teatro se desenvolveu a partir das canções e danças destinadas em honrar o deus Dionísio. Bem, o teatro no início era apenas um coro que ficava de frente à plateia em um altar, mas isso evoluiu. Eles evoluíram a partir com apresentações mais dramáticas, apresentações que evoluíram com cenas mais dramáticas, como tragédias e coisas que se aprofundaram mesmo, viraram coisas mais profundas, né? E a partir disso aí, mesmo evoluindo as apresentações, ela não evoluiu a estrutura. A estrutura continuou a mesma coisa, sendo circular, né, com plateia circular, um altar no meio para as apresentações, e sendo uma estrutura circular mesmo, entendeu? E, bem, até hoje eles fazem algumas peças celebradas, tem peças celebradas até hoje, até o grande momento que estamos vivendo hoje. Bem, peças como a Medeia, de Eurípide, Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, e Édipo, de Sofócles, são peças que são celebradas até o momento, até hoje. E coisas como... E tanto a arquitetura grega como a arquitetura, como o teatro grego, são serviços de modelos para Roma, para os romanos. Para os romanos que se inspiraram mesmo na estrutura, no teatro grego, em tudo lá para que eles pudessem também ter o seu também. E a partir do Renascimento, eles também serviram de inspiração de modelo para toda a cultura ocidental, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho das cidades-estado gregas para os impérios helenísticos. Bem, vou começar falando sobre a luta entre Atenas e Esparta, que ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso, que começou em 431 a.C.
até 404 a.C., que foi o que se trata no livro Grécia e Roma. Bem, essa guerra foi destinada foi o resultado da disputa pelo controle das cidades gregas, cidades-estado, que eram cidades independentes. Isso ocasionou muito enfraquecimento nessas cidades gregas, porque mesmo após a derrota de Atenas, as guerras continuaram, as cidades continuaram as guerras, e isso enfraqueceu um pouco as cidades e deixou alguns artesãos, alguns não, a maioria dos artesãos camponeses na ruína, porque atrapalhou o comércio como um todo, né? E isso aí mesmo com isso aí as cidades tiveram que recrutar novos exércitos, novos condados para que foram pagos fora da cidade, né? Isso aí eles foram considerados como mercenários. Bem, essa é a minha parte, eu vou passar agora para outra pessoa. Falar sobre a civilização helenística. A civilização helenística manteve a cultura grega viva por muitos anos. Recebeu esse nome a partir da dominação de Alexandre o Grande, 336 a.C. Alexandre o Grande trouxe o grego, que os gregos se chamavam, a língua grega no caso, se chamavam entre eles de helenos. Então, assim, os helenísticos, aí nasceu a civilização helenística. Alexandre o Grande dominou várias partes, Egito, Irã, Pérsia, Mesopotâmia, entre outros. Criou 3 reinos concentrados, como Macedônia, Egito e Mesopotâmia. Alexandre o Grande tinha muito poder. Para ele, os gregos eram uma base sólida e dificilmente de ser quebrada. Alexandre o Grande criou a civilização a partir do seu domínio. É isso que eu tenho a dizer. Baixar, eu vou dar continuação no trabalho. A principal característica desse mundo helenístico era a convivência com diversos povos, de diversas línguas, que tinha como elite de origem macedônica, e que tinham como a língua grega como a sua língua principal, sua língua oficial e universal. E diversas cidades foram fundadas, como Alexandria, no Egito, e que vieram a se destacar por uma vida intelectual muito intensa. E a civilização helenística baseava-se na convivência de muitos povos e, não posso dizer, e de trocas culturais com diferentes grupos, se intensificaram muito nisso. E, se intensificaram de forma extraordinária. Talvez o exemplo mais conhecido e mais relevante para a história posterior do Ocidente seja a cultura judaica helenística em Alexandria, uma importante comunidade judaica foi estabelecida, e os judeus não apenas tinham adotado a língua grega, como passaram a interpretar essa língua, a sua tradição religiosa, à luz da filosofia grega, antecipando o próprio cristianismo, e que também fariam interagir as tradições grega e judaica.